A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa semanal do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nós servimos. Inicialmente queria agradecer e homenagear ao nosso distrito, porque a partir do dia 30 de agosto até o dia 5 de setembro estaremos promovendo a Semana da Dignidade das Crianças, que é uma ótima oportunidade para promover as crianças e terem vidas mais felizes e saudáveis, né? Então, a partir do dia 30 de agosto até o dia 5 de setembro, os Lions Clubes de Petrópolis estarão promovendo a Semana da Dignidade das Crianças. Isso é legal, é uma atividade muito importante que deve ter a atenção de todos nós. Queremos inicialmente agradecer a produção de João Pedro hoje aqui, que o Renatinho tá chumbado aí, né? Tá de pneumo, né? Deve voltar amanhã, né? Então melhoras aí, Renatinho, se cuida, cara. Você é para aprender a não sentar embaixo do ar-condicionado, né? Muito bem, vamos entrevistar hoje o nosso programa. Temos o prazer de receber aqui, já está aqui conosco, o Dr. Mauro Muniz Peralta, presidente do Sindicato dos Médicos, diretor da FENAM, Federação Nacional dos Médicos. Dr. Mauro, bom dia e a sua apresentação aos nossos ouvintes da Rádio Imperial. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professor Dr. Paulo Magno Gefroar. Bom dia, João Pedro. É um prazer estar novamente aqui na Rádio Imperial para tentar responder alguma coisa que estiver ao meu alcance. Eu reitero que sempre que for necessário e preciso, para mim é uma satisfação poder conviver desse ambiente tão saudável e poder me dirigir aos meus conterrâneos petropolitanos. Doutor Mauro, por que você se tornou médico? Olha, isso já passou tanto tempo que eu já estou ficando esquecido, né? Eu me tornei médico porque a medicina é uma das profissões mais bonitas. Você poder ajudar o próximo, né? Poder minorar o sofrimento é uma coisa muito bonita. E para você ser médico, você tem que gostar do ser humano. E eu gosto das pessoas, né? Então, eu acho que eu me tornei médico há 38 anos atrás por gostar das pessoas. Certo. Qual a sua especialidade na medicina e por que você escolheu essa especialidade? Eu me formei, a minha especialidade é a clínica médica, porque eu trabalhei na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde eu fiz um concurso logo como formado, e fiquei assistente do professor Lafayette Rodrigues Pereira, na 25ª Enfermaria. E seguindo o exemplo daqueles médicos de antigamente, que eram como se fossem os médicos de família hoje, né, o clínico geral, eu me entusiasmei por aquilo e resolvi ser clínico geral. Mas para ser clínico geral você tem que estudar, tem que aprender. Então eu fiz pós-graduação em hepatologia na 25ª Enfermaria, na 8ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, com o professor Tomás de Figueiredo Mendes, infelizmente também já falecido. Eu fiz doenças infectoparasitárias, DIP, na UFRJ. Fiz geriatria e gerontologia na Estácio de Sá. Fiz saúde pública e administração hospitalar na Universidade de Ribeirão Preto. Fiz medicina do trabalho na falecida Universidade Gama Filho. Infelizmente fechou as portas. Infelizmente. Por má gestão e por omissão do governo federal. É verdade. E fiz perícia previdenciária na Universidade do INSS, onde eu trabalhei 35 anos. A vasta vida profissional aí, né, doutor Mauro? Doutor Mauro, o que vem a ser a chamada residência médica, que muita gente ouve falar, mas às vezes as pessoas não conseguem entender. Existe qualificação para o exercício dessa função?
Existe. Pela legislação, todo médico teria que ter uma vaga para residência médica. Residência para você é um pré-requisito para você ser especialista em alguma coisa. Então você faz os 6 anos do curso de medicina em horário integral, aí você presta uma prova e vai fazer uma residência de 2, 3 ou até 5 anos, dependendo da especialidade. Então você vai fazer uma residência em pediatria, você estuda mais 2 anos. Se você for fazer uma residência em cirurgia plástica, são 5 anos. Em cirurgia neurológica também. Então, depende da especialidade. A especialidade que ele decidir, né? Quer dizer, a residência médica é a especialização do médico naquela atividade que ele escolhe, daquela especialidade que ele escolheu para si. Para ele ser pediatra, ele tem que fazer uma residência médica em pediatria. Para ele ser um cirurgião neurológico, ele tem que fazer uma residência em cirurgia neurológica e assim por diante. Então, isso é um dos grandes problemas agora, com a dona Dilma resolveu abrir novas 70 faculdades de medicina. Que absurdo isso. Ela vai abrir 70 Nós vamos faculdades. Falar sobre isso daqui a pouco, doutor Mauro. O que vem a ser o Revalida? Revalida é um exame que você se formou, por exemplo, na Bolívia, você se formou no Paraguai. Para você exercer a profissão de médico no Brasil, você tem que fazer um concurso que se chama Revalida, que é do Ministério da Educação e da Cultura. E se você passar nesse Revalida, você pode exercer a profissão no Brasil. Na verdade, quer dizer, para revalidar o diploma que você possui, né? Para revalidar o diploma que você possui em universidades fora do Brasil. Mesmo que seja brasileiro que faça o curso fora. Mesmo que seja brasileiro que faça o curso fora. E isso não existe só no Brasil, o Dr. Paulo Magno. Isso existe nos Estados Unidos também. Se um brasileiro formado aqui, com residência no Brasil, quiser ir para os Estados Unidos, e exercer a função lá, ele é obrigado a fazer o Revalida dos Estados Unidos. Certo. Interessante isso, né? Por que o governo não aplicou o Revalida no programa Mais Médicos? O governo não aplicou o programa Revalida no Mais Médicos, primeiro que ele não tem certeza se esses 11 mil profissionais que vieram para o Brasil são médicos. Segundo, que em Cuba nós temos uma universidade chamada Universidade Latino-Americana, na qual os cubanos são proibidos de estudar, e essa universidade é feita para brasileiros que são enviados pelo MST, ou para partidos de esquerda radical, bolivianos, venezuelanos, e eles se formam em 4 anos. Então, eles têm a mesma carga horária do que um enfermeiro no Brasil. Então, eles se formam basicamente em cuidados de saúde pública. E, com certeza, muitos desses médicos que vieram para o Brasil, eles não têm a condição de médicos realmente, tá? Então, se eles fizessem o Revalida, eles seriam reprovados em massa. Só para você ter uma ideia, no último Revalida, tem acho que 1 ano e meio realizado, de 960 candidatos, passaram somente 32. Que absurdo. Então, isso mostra que na verdade, esse programa foi feito para fazer com que a Ilha dos Irmãos Fidel sobreviva, né? Porque, na verdade, o governo paga 11 mil reais, mas eles não recebem 11 mil reais, eles recebem 2 mil reais. O resto vai para a ilha cubana, porque já que eles não têm mais nada para exportar, não tem petróleo. A Venezuela, com a morte do Hugo Chávez, parou de fornecer dinheiro para eles, eles precisam sobreviver de algum modo. E com a ajuda da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que é intermediário, eles trouxeram essa forma de dar dinheiro para a ilha de Fidel. Beleza, então, isso já estava sendo gestado pelo governo do PT há mais de 5 anos. E as oposições da imprensa, da mídia e das entidades médicas retardaram até que há 2 anos atrás a dona Dilma resolveu, como panaceia para todos os males, implantar esse programa. Certo. Qual a sua opinião quanto à saúde pública do nosso país? Olha, a saúde pública do nosso país
ela teve muitos avanços. Você, há 15 anos atrás, né, você teve, quando o Zé Serra foi ministro da Saúde, inclusive o Zé Serra nem médico é, você iniciou o trabalho com os remédios genéricos. Isso foi um grande avanço porque barateou em muito o custo deles, possibilitando a criação de vários programas de distribuição. Os remédios são muito caros, né, doutor Mauro? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil hoje é um país de excelência no tratamento da AIDS. Nós fomos um dos primeiros países do mundo a fornecer medicamento gratuito para a AIDS, e também foi por uma quebra de patente feita pelo então ministro José Serra que possibilitou isso. As campanhas de vacinação do Brasil, de poliomielite, sarampo, elas são um sucesso, dignas de registro. Você veja que não tem mais ninguém com poliomielite, com paralisia infantil no Brasil, enquanto países até desenvolvidos tiveram a volta dessa doença. Então, essa campanha de vacinação, que por sinal está sendo feita nessa semana, é importante que a rádio divulgue e que mande as pessoas comparecerem para vacinar, é um grande avanço que houve na saúde pública no Brasil. Existem inúmeras falhas, né? Por exemplo, porque você, doutor Mauro, é contra você colocar médicos para quem não tem? Claro que a sociedade médica, as entidades médicas não são contra a essência do programa Mais Médicos, porque você colocar profissionais no interior da Amazonas, nos rincões, nas comunidades indígenas, onde você não conseguiria que eles fossem para lá, é uma coisa importante. Mas claro, você não pode colocar médicos de segunda linha para a população considerada de segunda linha. Terceiro... É porque também não existe esse negócio de população de segunda linha. Todos são brasileiros e contribuem com seus impostos. Isso, né? Pensamos nós e você, doutor Paulo Magno, porque a dona Dilma não pensa assim. Tá? Ela pensa demagogicamente, vamos colocar lá uma pessoa... não, aí pensar também acho que é muito difícil. Né? Alguém pensa por ela e ela acha que as pessoas, que todas são ignorantes e que uma mentira pode ser mantida durante muito tempo. Mas você sabe que é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. É, né? Lógico. Por que estão querendo privatizar a saúde pública, doutor Mauro? Pela incapacidade de gestão, né? Você acha que se você privatizar, você vai conseguir uma grande melhoria. A gente, depois que viu esse escândalo da Petrobras e da Eletrobras e de Furnas, a gente do BNDES. E do BNDES e outros S's e outras... E do Postales. E do Postales, do Fundo dos Correios. A gente vai ficar até amanhã falando neles, né? A gente até fica com o pé atrás para dizer que não é favorável. Mas eu acho, tá, na minha modesta opinião, que saúde e educação deveriam ser socializados. O governo não devia se meter em tudo que ele se mete e deveria manter a saúde e a educação ao alcance de todos. Eu acho, doutor Paulo Magno Geoffroy, que o dia que os políticos fossem obrigados a usar a escola pública para os seus filhos e a saúde pública para eles, não poderiam ter plano de saúde, a saúde pública e a escola pública ia melhorar. Se você tem uma agência do INSS igualzinha do Oiapoque ao Chuí, se você tem uma agência do Banco do Brasil igualzinha do Oiapoque ao Chuí, por que você não pode ter uma educação igualzinha do Oiapoque ao Chuí? Verdade. Por que você não pode valorizar os professores de modo adequado e os médicos também? Aí eu respondendo à pergunta anterior, voltando ao dos mais médicos, se você tivesse uma carreira de Estado para os médicos, como no molde que tem os promotores e os juízes, você teria médicos em todos os rincões brasileiros. Exatamente. Pô, você ficaria um tempo lá, à medida que você fosse galgando cargos na carreira, você poderia voltar para o grande centro, onde você poderia dar uma condição melhor de vida e de saúde para os seus descendentes. Existe dignidade no SUS, doutor Mauro? Olha, dignidade tem que existir em todas as atividades da vida humana. O SUS é o maior plano de saúde do mundo.
Não existe nenhum plano de saúde igual o SUS no mundo. Agora, a dignidade, ela tem que ser dada tanto pelos profissionais que ali trabalham, que se ganham muito pouco, não deveriam trabalhar, né? No caso dos médicos, que eu posso falar dos outros, deveriam pedir demissão e seguir o seu caminho. Então, a falta de dignidade é porque o governo não dá condições de trabalho às pessoas. Então, você entra nos hospitais, os corredores lotados. Você aqui em Petrópolis, por exemplo, ontem eu fui procurado por um senhor que está desde 9 de setembro à espera de uma biópsia de próstata. Quase um ano. Quase um ano. Isso é dignidade? Agora, se ele tivesse dinheiro, ele já teria feito isso, de modo particular. Então, eu acho, novamente, que a saúde e a educação, elas deveriam ser socializadas e deveriam ser uma responsabilidade, os prefeitos, os gestores deveriam ser responsabilizados criminalmente pela falta de atendimento, porque se a gente seguir aqui por Petrópolis, a gente verifica que você tem um reumatologista para 300 mil habitantes, a doutora Analisa Galhago, coitadinha dela. Se você tem população de rua precisando de psiquiatra e você não tem psiquiatra, você precisa de neurologista e você não tem neurologista. O senhor é a favor da terceirização da saúde pública nesses casos e em outros também? Eu não sou a favor da terceirização da saúde pública, eu sou a favor da socialização da saúde pública. Muitas OSs que foram constituídas é mais uma forma dos políticos conseguirem dinheiro. Eu, por exemplo, administro um hospital, se for bem gerido, vamos dar um exemplo, por 1.200.000. Aí vem uma OS administrar o meu hospital e cobra 1.500.000. O governo criou uma empresa que está sendo motivo de greves em universidades. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, está em greve há 3 meses. O governo criou uma empresa chamada EBSER, Empresa Brasileira de Assistência Hospitalar, que é uma forma de terceirização dos hospitais. E os reitores das universidades federais que não aceitarem a EBSER ficam sem verbas para a manutenção dos seus hospitais. É chantagem? É chantagem, praticamente obrigando. Então você vê inúmeras OSs administrando prédios públicos. E essas OSs, algumas sem licitação, como é o caso daqui de Petrópolis, do Hospital Alcides Carneiro, que está na Justiça ainda para resolver se vai haver nova licitação ou não. Então, Paulo Magno Geoffroy, eu nunca sou favorável à privatização, nem em saúde, nem em educação. Eu sou favorável à socialização da saúde e da educação. Certo. O Sindicato dos Médicos faz parte do Conselho Municipal de Saúde? Não, a Sociedade Médica de Petrópolis fez parte nessa gestão que saiu agora do Conselho Municipal de Saúde. E nós fizemos uma reunião dos ex-presidentes da Sociedade Médica, Dr. Antônio Santoro, Vicente de Paulo Albuquerque, Maurício Aliman, eu vou esquecer alguém, não vou parar de falar aqui, entre outros, e nós decidimos que não participaríamos mais do Conselho de Saúde, porque o Conselho de Saúde meramente respaldava atitudes, às vezes erradas, da municipalidade. Então, o Conselho de Saúde, que foi uma ideia muito boa de fiscalização da sociedade civil, ele, na realidade, não funciona. Tá? E só vai funcionar daqui a talvez a 20 anos, quando a população tiver mais esclarecimento. Porque, consciência das suas responsabilidades. O que o prefeito faz? Ele chama para o lado dele, através de alguma benesse, membros da sociedade civil dos conselhos, e ele consegue aprovar tudo. Então, o conselho meramente é um respaldo para as prefeituras, não é só aqui em Petrópolis, para elas cumprirem a legislação que o Ministério da Saúde determina. Então, nós resolvemos, embora isso alguns votaram contra, né, eu fui um dos que votei contra, eu acho que a gente deveria manter a nossa participação, mesmo sendo todas as votações a gente perdesse, apenas como forma de representação. Mas a FENAM, a Federação Nacional dos Médicos, ela participa
do Conselho Nacional de Saúde, que existe o Conselho Municipal, existe o estadual e o nacional. A Federação Nacional dos Médicos, ela participa do Conselho Nacional de Saúde, são 40 membros, e geralmente a gente perde de 39-1 lá. Como age o sindicato na luta contra a precarização do trabalho médico, com obrigatoriedade ao vínculo empregatício? Olha, aqui em Petrópolis, se o Ministério Público cumprir a lei, o Ministério Público do Trabalho vai fechar o pronto-socorro Nelson Saep, vai fechar o Leônidas Sampaio no Alto da Serra e vão fechar as UPAs. Por quê? No pronto-socorro municipal, nós temos dias que nós só temos um estatutário. Todos os outros são pagos através de contratos, muitos dos quais já estão vencidos ou por recibo de pagamento de autônomo. Agora eu vou fazer igual ao outro. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode isso. Mas aí tem o outro lado da moeda. Se for cumprir a lei ali, fecha. Tá? E não é só ali. Se você, por exemplo, for no serviço de licença médica, de perícia médica da prefeitura, eu acredito que nós não temos um médico da prefeitura. E os médicos dali, a maioria são do INSS, eles já têm um contrato vencido e fica tudo, faz de conta que eu não vejo, faz de conta que não vai e vai. É a célebre, né? E tem uma outra coisa ainda pior. Olha que eu estou falando para a cidade inteira de Petrópolis. Então, para falar isso, você tem que saber. Os médicos não cumprem a carga horária e os patrões deles, que no caso o Secretaria de Saúde, sabe disso. E fica tudo como se nada difícil, houvesse. Né? E no plano de cargos e salários, doutor Mauro? O plano de cargos e salários é uma luta nacional da Federação Nacional dos Médicos. Nós temos há 12 anos um projeto do deputado Mandetta e do então deputado Ronaldo Caiado, que é médico e hoje é senador. Existe um programa de cargos, carreiras e salários na Câmara de Deputados. Só que ele está ali há 12 anos e o governo do PT não deixa votar porque não há interesse. Na prefeitura de Petrópolis, a gente já se reuniu com o prefeito Bom Tempo várias vezes. Nós temos mais um ofício com ele, que foi enviado agora há pouco tempo, da Sociedade Médica de Petrópolis, pela doutora Odália Tavares Costa, que é a atual presidente, que me sucedeu lá, e também membro do LAIOS, e também do Sindicato dos Médicos de Petrópolis, e nós estamos esperando que o prefeito nos chame. Porque o momento, a gente reconhece, né, nunca há dinheiro para funcionário, para funcionalismo, há dinheiro para uma série de outras atividades. Mas o momento é muito difícil para Petrópolis, né, com fechamento de empresas, com perda do royalty, com o não pagamento do Estado das verbas da UPA. E isso tudo é um momento complicado. Mas também não podemos continuar com um salário do médico de R$ 1.600. Isso realmente é aviltante. Como age o Sindicato dos Médicos quanto ao aumento do número de leitos e contra a precarização dos serviços públicos de saúde? Olha, na verdade, a nossa única forma de atuação é acionar o Ministério Público, que se estiver ouvindo o programa, está sendo acionado. Se não tiver, também depois querendo ouvir, é só ir lá no YouTube. Na verdade, a situação nossa é muito difícil e não é só falta de verbas. O maior problema hoje em Petrópolis é a falta de gestão. Não adianta você jogar dinheiro se você não tem gestão. Eu vou te dar um exemplo clássico. No governo passado foram criadas 2 UPAs. A UPA de Cascatinha e a UPA do centro. Nós já tínhamos o pronto-socorro municipal Nelson de Saep, já tínhamos o Leônidas Sampaio no Alto da Serra e já tínhamos a urgência do Alcides Carneiro. Então, o Paulo Magno, você criou mais 2 urgências, gastando R$2 milhões por mês, 24 milhões por ano, quando você podia melhorar as 3. Hoje nós temos 5 que não funcionam. Gastando muito mais, o Estado não fornece a verba e como é que fica? E o que é pior? Tudo num raio de 5 quilômetros. Então você tem o Nelson Saep
para a UPA da Maloca, você tem aí 2 quilômetros, dali até o Alto da Serra, pela Rua Tereza, você tem mais 2 quilômetros. Eu te digo, se você tivesse feito isso nos Estados Unidos, como gestor, você estaria preso. E se você tivesse feito em Cuba, que é o lugar que eles gostam tanto, né, da dona Dilma, o seu Lula, eles estariam mortos, fuzilados. Tá? Essa é a razão. Falta gestão. Existe uma sobra médica e uma péssima distribuição geográfica de médicos no país? Por qual razão não aproveitar com totais condições de trabalho e de salário os médicos brasileiros? Por uma razão muito simples. Nós vivemos num país capitalista, onde vigora a lei da oferta e da procura, embora a dona Dilma não saiba o que é oferta nem procura. Consequentemente, o médico vai para onde tem dinheiro. Estou falando em português claro, às vezes até ofensivo, mas é a verdade. Onde há mais recursos, você vai ter mais médicos, onde tem mais dinheiro. Por isso, a grande maioria de médicos está concentrado na região sudeste. Se você fizesse aquilo que eu falei anteriormente, fizesse uma carreira de Estado para os médicos brasileiros, você não teria necessidade nenhuma de trazer 11 mil médicos cubanos para financiar a ilha caribenha. Você sabia, o Dr. Paulo Magno, que nós temos 3 cubanos em Petrópolis? Na verdade, 2 cubanos e uma colombiana, 2 trabalhando na rua Amazonas, ali em Quitandinha, onde sede do Lions Clube Quitandinha, e outro na região da Posse. Você acha que nós precisamos trazer médicos cubanos para Petrópolis para ganhar R$11 mil, enquanto a prefeitura paga R$1.600? É só a prefeitura pagar a metade que eu coloco quantos médicos ela quiserem nesse mundão de postos de saúde que estão fechados hoje no município. E uma outra falta de gestão, eu vou te dar um exemplo. A rua 24 de Maio, que está aí 1 quilômetro do centro da cidade, ela tem um PSF, quer dizer, um Programa de Saúde da Família, porque não é só médico, é enfermeiro, é agente comunitário de saúde, é uma engrenagem que o médico é apenas o cabeça, mas ele não trabalha sozinho e não conseguiria fazer nenhum trabalho se não tivesse os enfermeiros, os agentes de saúde, os recepcionistas, todo aquele pessoal de apoio. Aí abre um posto que só atende metade da comunidade. Metade da comunidade fica órfã. Aí se você, por exemplo, quiser essa outra metade, quiser fazer um atendimento lá, não pode, nós não temos vaga. Isso não acontece só na 24 de Maio, acontece em toda a cidade de Petrópolis. O que eles tinham que fazer? Ao invés de ter todos, se não tem estrutura para fazer isso com a cobertura total, vamos fazer por bairros. Na 24 de Maio a gente bota mais um programa de família e fecha o bairro. Depois, num outro lugar onde não tem, fecha. Mas como eles querem fazer política, e isso não é só desse governo, isso já vem dos governos anteriores, eles fazem desse modo errado. Acaba gastando 10 vezes mais dinheiro. Com a ausência do atendimento primário, ambulatórios, postos de saúde, programa de saúde da família plenamente funcionante, dentre outros serviços de atendimento médicos para a população, as UPAs passam a ser a unidade de passa adiante. O atendimento é apenas uma melhora momentânea, mas sem continuidade e resolução, o problema na saúde vai recrudescer e os pacientes continuarão a sobrecarregar as emergências, lotando os corredores e lamentavelmente falecendo. É para isso que servem as UPAs, doutor Mauro? As UPAs servem também como programa eleitoral. Elas já foram acopiadas. A Argentina, já a dona Kirchner. Cristina Kirchner, que também ela joga no mesmo time do índio bolivariano, lá do Evo Morales e do Maduro. Ela recopiou o sistema para colocá-la na Argentina. As UPAs são de material pré-fabricado. Elas são rápidas de serem construídas, mas elas têm uma manutenção muito cara. E a tristeza da gente ver, por exemplo, o governo passado, do senhor Paulo Mustrange, colocou nos jornais quando as UPAs tiveram 100 mil atendimentos. 1/3 da nossa população. Sem contar que nós temos 100 mil petropolitanos que têm plano de saúde. Então, na verdade, ele comemorou 100 mil de 200 mil. Provou que o governo dele foi péssimo, porque as UPAs teriam que atender, no máximo, 6 mil pessoas, porque são unidades de pronto atendimento.
não é para fazer o atendimento primário que deveria ser feito nos bairros. Então ele comemorou a falência do próprio sistema dele. Tá? Então as UPAs hoje são sobrecarregadas porque o sistema que deveria funcionar, que você, a cada dólar que você trata na ponta, você economiza 5 em sistema terciário, você vai lá e coloca essas UPAs. Aí eu pergunto para vocês, se você tiver um doente com apendicite, ele vai para a UPA, não tem sala de cirurgia, ele vai ser rebocado para outro lugar. E tem uma outra coisa, como não há a referência e a contra-referência, as UPAs ficam sem conseguir mandar os seus pacientes para internar nos hospitais. Porque como não funciona também a rotatividade de leitos nos hospitais, não há vagas. Não havendo vagas, por falta de exames, às vezes um exame que teria que ser realizado na hora, que no hospital particular é feito na hora, no hospital público demora 15, 20, 30 dias e esse leito fica preso ali. Então, por exemplo, se você tem 10 leitos, interna uma pessoa por vez nesses 10 leitos, você vai internar 10 petropolitanos. Se essa pessoa ficar somente 15 dias, você já pode internar 20. Se ela ficar só 10 dias, você pode internar 30. Se ela ficar só 5 dias, você pode internar 60. Então, o tempo médio de internação que leva um paciente na rede privada, no Hospital Santa Teresa, por exemplo, no Hospital da Unimed, 4 dias. Enquanto na rede pública, 15, 20 dias. Mas então, por que isso, doutor? Por falta de gestão, falta de exames, falta de agilidade. Por isso é que muita gente quer privatizar a saúde. O ministro da Educação, Luiz Mercadante, diz que os alunos de medicina terão mais humanização trabalhando, estagiando, tentando ajudar os pacientes nos hospitais do SUS. Até onde a omissão deste governo nesse sentido para proporcionar isso aos alunos de medicina vai? Eu acho que vai só na lábia, né? Só no papo. Só no discurso bonito. Só no discurso. O governo realmente ele mudou o currículo das faculdades. Hoje eles são obrigados a ter a matéria de saúde pública desde o primeiro período que eles entram na universidade. Mas isso não quer dizer nada. A gente tem que mudar o perfil total do próprio governo antes de você... tentar mudar a saúde. Tentar mudar a saúde. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Vamos lá, doutor Mauro, vamos voltar aqui às nossas perguntinhas. Do que o Brasil precisa, mais médicos ou gestão pública eficiente? Mais médicos ou investimento na saúde? A gente precisa de gestão pública eficiente. Só para você ter uma ideia, o governo atual da nossa presidente, ela contingenciou 12 bilhões de reais na saúde e na educação. Quer dizer, em vez de contingenciar na propaganda, ela tirou 12 bilhões de reais. E nos últimos 12 anos, nós tivemos 14 bilhões de reais não buscados no Ministério da Saúde, que estavam ali para serem usados em investimentos na saúde. O que é uma maneira perversa do Ministério da Saúde agir, porque prefeituras pequenas não têm condição de fazer projetos. Não tendo condições de fazer projetos, o dinheiro não vem de Brasília para cá. Então eles já fazem isso de uma maneira esperta para que o dinheiro não para venha que mesmo. sobre dinheiro para outras atividades que eles acham mais importantes do que a saúde. Doutor Mauro, por que há hoje uma grande escassez de médicos pediatras? Novamente, eu reforço para você, porque a gente vive num país capitalista, quando a medicina e a educação deveriam ser socializadas. Então, é a lei da oferta e da procura. Um pediatra ganha tão pouco dinheiro, vai trabalhar na prefeitura de Petrópolis, ganha R$ 1.600. Ele paga, hoje, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, R$ 5.600 de mensalidade.
ele vai ter que levar anos para recuperar o investimento que ele fez. Então, as pessoas, os formados, procuram especialidades em que o retorno financeiro seja imediato, né? E muito maior, como, por exemplo, cirurgia plástica, com especialidades cirúrgicas. Então, o clínico geral e o pediatra, se não houver uma mudança de mentalidade do governo, são especialidades que estão fadadas a desaparecer. Mas um parto sem assistência de um médico pediatra não é muito risco, doutor Mauro? A lei determina que exista um pediatra na sala de parto, mas o governo agora fez um projeto de lei que está sendo combatido pelo Conselho Federal de Medicina e pela Federação Nacional dos Médicos para que não seja mais obrigatório a presença do pediatra na sala de parto. É claro que essa lei só vai ser cumprida para os pobres. Os ricos vão continuar a ter o pediatra na sala de parto. Então eu acho que é extremamente injusto um governo que se diz de esquerda agir... Eles estão preocupados com os sistemas de cotas para não fazer diferenças e realiza uma diferença dessa. E agir de uma maneira tão estranha e tão absurda como essa. Qual o atual relacionamento entre os médicos e os planos de saúde? Olha, o relacionamento entre os médicos e os planos de saúde nunca foi bom. A Federação Nacional dos Médicos conseguiu, junto com a Associação Médica Brasileira, que o governo, que a Agência Reguladora de Saúde, obrigasse a contratualização dos profissionais, e isso tem que ser feito até o dia 31 de dezembro deste ano. Isso vai obrigar os planos de saúde a reajustarem os valores das consultas anualmente, o que não era feito. E também nessa contratualização fica mais difícil o descredenciamento pelos planos de saúde dos médicos. Hoje, infelizmente, o relacionamento é muito ruim entre os médicos e os planos de saúde. Os planos de saúde atualmente não são o SUS com carteirinha? Não, eu acho que você, com um plano de saúde, por pior que ele seja, você não vai ficar em corredor nenhum de hospital. Você vai conseguir a internação. Você não vai, aqui por exemplo, vamos botar para Petrópolis, você não vai precisar, tendo um plano de saúde, ir ao nosso melhor posto de saúde, que eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o nosso melhor posto de saúde hoje em Petrópolis? Eu, sinceramente, não sei. Eu vou te dar a resposta. A Defensoria Pública. Você, como advogado, para fazer uma ação de obrigação de fazer. Só assim mesmo. E eu quero dar os parabéns, né, às defensoras públicas, Andréa Cariús, Marília Pimenta, o professor Kleber e outros, porque se não fosse eles, a nossa situação seria muito, muito, muito pior. E graças a eles e às inúmeras ações de obrigações de fazer, a 4ª Vara Civil, tão bem gerenciada pelo Dr. Jorge Luiz Martins Torres, obriga o município, Martins Alves, obriga o município a cumprir as decisões e comprar remédio para quem não tem e procurar vaga para quem não tem, e mesmo assim, para cumprir essas ordens judiciais, às vezes ainda demora. Então, quem tem o plano de saúde não precisa dessa via cruz. Os procedimentos dos planos de saúde não deveriam ser padronizados? Os planos de saúde, eles geralmente padronizam os procedimentos, porque isso faz economia. Então, vou dizer, por exemplo, a mesma coisa que os planos de saúde fazem, a rede pública também deveria fazer. Os planos de saúde fazem o gerenciamento de saúde, que é aqueles doentes que mais necessitam, crônicos, eles são visitados por médicos dos próprios planos de saúde nas suas casas, vão enfermeiro, vai fonoaudiólogo, vai assistente social, para evitar a internação e evitar mais gastos para esses mesmos planos de saúde. Isso já é feito com grande sucesso na Prefeitura de Curitiba, mas o Sul é muito mais esclarecido, né, que a gente. Existe uma prioridade no atendimento particular sobre os planos de saúde? Olha, não pode existir. É claro que o homem é fraco. E porque às vezes a gente tenta marcar pelo plano de saúde, só tem para daqui a 2 meses. Aí diz assim, é particular, amanhã mesmo. Isso é criminoso
e passível de reclamação no PROCON, porque o consultório médico é uma prestação de serviços, e passível de processo ético no Conselho Regional de Medicina, de processo no próprio plano de saúde, que tem uma ouvidoria que as pessoas devem ligar. E se a pessoa ainda quiser ganhar um dinheirinho, é só ela como uma testemunha, uma gravação que o médico não tem vaga para ele e que tem vaga no dia seguinte, e ela fizer uma ação na justiça, ela ainda vai ganhar uma indenização. Isso é crime e não deveria ser realizado por alguns profissionais que assim o fazem. Dia 5 de agosto comemoramos o Dia Nacional da Saúde. Há alguma coisa a se comemorar nesse país com a saúde no caos em que se encontram, hospitais sem médicos, sem máquinas, sem medicamentos? Não há nada a se comemorar, não só na saúde como na educação. Nós temos as universidades federais em greve há 3 meses, inclusive, e infelizmente, até os colégios de aplicação. Quer dizer, as pessoas que estão no curso, no primeiro grau, no curso do ensino fundamental, no ensino médio, também sem aula por causa de greve. Eu acho que as greves deveriam ser feitas de outro modo, para que não fosse prejudicada a população. Então, numa situação como nós estamos, vamos partir para o lugar onde a gente vive, em Petrópolis, com fechamento de empresas, desemprego. Não há nada para comemorar, Paulo Magno. Não é mesmo, né? Como está a nossa saúde em Petrópolis? Quais as nossas reais condições? A nossa saúde em Petrópolis, ela está no CTI vivendo por aparelhos. Agora, tem lugares piores ainda que Petrópolis, muito piores. E tem lugares melhores. Você pode ver que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, nós tivemos um baque enorme na saúde de Petrópolis com o fechamento do hospital Alzira Vargas do Amaral Peixoto, Casa da Providência, que era um hospital filantrópico, que fazia realmente filantropia e que atendia o SUS. Então nós tínhamos 110 leitos da Casa da Providência que hoje são de um plano de saúde. Também não tinha condições, né, doutor Mauro? Eles atendiam e não recebiam. Né? Mas a população sofreu, que é uma grande parte da população. O hospital está com um plano de saúde. Por que não a prefeitura ajuda? Os melhores CTIs, inclusive. E médicos muito bons e muito bem administrados pelas irmãs. No Valparaíso, quer dizer, pertinho do centro, pessoas poderiam ser atendidas a pé. Por que, ao invés do município jogar 5.200.000 reais por mês no Hospital Alcides Carneiro, não desse 1 milhão para a Casa da Providência? Ela continuaria aberta e a nossa situação de saúde estaria muito melhor. Por que não ter investido até no próprio hospital, ao invés daquela UPA ali embaixo? Porque é embaixo praticamente quase, né? Poderia ter investido e o atendimento de urgência, uma parte dele poderia ser feito no hospital, que assim já o fazia, e ao invés de jogar dinheiro fora, mas a UPA é um mostruário. É UPA neguinho, né? Todo mundo vê, e ali no hospital, né? É igual saneamento básico, debaixo da terra, ninguém vê. Pois quando eu digo isso que o prefeito Fadel fez, se não tivesse feito, nós hoje estávamos andando em cima dele, né? Agora você veja, por exemplo, aqui o João Pedro recebeu nesse interim 4 telefonemas de pessoas concordando aqui, e, inclusive não quiseram nem dar o nome, dizendo que vários postos de saúde não funcionam, né, concordando na 24 de maio, Independência, e Posse. Reclama. O outro bairro, qual é o João Pedro? A própria Valparaíso também não funciona, e quando poderia ter a Casa da Providência ali funcionando. Os nossos hospitais públicos e particulares, como estão os equipamentos? Olha, o Hospital Santa Teresa tem um material de primeiro mundo, não fica a dever a nenhum. Pois outro dia ficamos tão felizes aqui, a quarta-feira, o Jorge Luiz, durante o nosso debate, estava falando aqui, durante a apresentação do programa dele, da uma cirurgia cardíaca que foi feita a primeira vez. Não invasiva. Não invasiva, exatamente. É uma cirurgia de coração, isso, né? de troca de válvula mitral, que é uma das válvulas que a gente tem no coração, e feita no Hospital Santa Teresa. Então, o Hospital Santa Teresa tem um serviço de cirurgia cardíaca que não fica a dever a nenhum serviço no mundo. Também tem um serviço de neurologia que também não fica a dever. O Hospital Unimed tem uma UTI neonatal, a única da cidade, também que de ponta na região,
e o hospital da Unimed está fazendo a humanização para acreditação do hospital, para que o hospital seja acreditado como de ponta. Então, eu acho que os hospitais públicos deveriam seguir o exemplo da rede privada, né? Mas o problema é que não tem nem médico, né? Como é que vai fazer isso? Como está sendo desenvolvida a campanha de vacinação em nossa cidade e como que o nosso clube, por exemplo, pode auxiliar nessa campanha aí? Eu não sei como que o clube pode auxiliar na campanha, porque... Talvez na divulgação, né? Eu não pertenço, não sou diretor da Secretaria de Saúde. Eu acho que as campanhas de vacinação em Petrópolis, graças aos excelentes funcionários que a gente tem, elas já funcionam como uma máquina. A cobertura alcançada é grande e a prova disso é que a gente está sem casos de poliomielite e sarampo na cidade. É importante que a população vá vacinar, né, doutor Mauro? É importante que a população vai vacinar e não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Agora, a gente deveria também manter, se eu fosse gestor, eu faria isso, um sistema de vacinação que funcionasse fora do horário de 7 às 4 da tarde. Porque muita gente trabalha, muita gente não tem aonde deixar os filhos. Às vezes não tem dinheiro, não tem como ir, e se a gente fizesse um serviço que funcionasse pelo menos até às 11 horas da noite, a gente conseguiria ainda uma cobertura maior. Então é preciso se estudar também, como gestão, posto de saúde da família. Só funciona de 7 às 4 da tarde, muitas vezes, e só com agendamento de consultas. A gente teria que estender esse horário para fora do horário de trabalho das pessoas, para que mais gente pudesse ser atendida. Doutor Mauro, sendo o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito médicos, o que poderia ser melhor em nossa saúde? Eu acho que poderia ser melhor tudo. A principal para a gestão. É vergonha para eles não conseguirem uma gestão melhor na saúde. Agora, é difícil você conseguir também colaboradores. Às vezes você está lá em cima, determina uma série de coisas que não são cumpridas pelos secretários, pelas pessoas embaixo. É muito difícil, complicado você gerir. E mais complicado ainda é você gerir sem dinheiro, né, numa situação que nós estamos. Você teria que ver as prioridades, investir nas prioridades. Algumas que eu falei aqui são fáceis de serem realizadas e você conseguiria uma gestão melhor. Você sabe, saindo um pouquinho da pergunta, há 2 anos atrás, há uns 4 anos atrás, nós tivemos um surto de catapora em Petrópolis. E a vacinação de catapora ainda não era realizada pelo serviço público, só tinha nas clínicas particulares. Então, se o governo tivesse vacinado toda a população a um custo de R$70 mil, toda a população da faixa etária, teria evitado esse surto de catapora, teria evitado muito sofrimento, muitas internações hospitalares, muita falta de serviço das mães. Então, na realidade, falta gestão. Pois é, doutor Mauro, aqui estamos recebendo aqui uma denúncia, um comunicado de um ouvinte nosso, do posto de saúde na Vila São Francisco, segundo posto do meio da Serra. O paciente não consegue falar com o médico, tendo que entregar os exames ao agente de saúde. Como é que é isso? Eu não sei, isso é uma verdadeira vergonha, né? Deveria ter uma ouvidoria do município para resolver isso. Eu acho que... O médico está em casa deitado, descansando, que ela falou? É só se ele estiver doente, né? Eu acho que o médico deveria pedir demissão também pode ficar doente, e deveria ser punido. Agora, não cabe ao médico receber o exame que ele mesmo pediu. Isso é um absurdo sem explicação. Esse negócio também de você marcar todas as consultas por meio virtual, né, por meio de telefone, de computador, para que não haja fila, para que a imprensa não possa fotografar a gente na fila, é muito ruim. Porque as pessoas acabam arranjando, o atendimento é marcado a tanta distância que elas acabam arranjando um jeito de ser atendidas de particular, o vizinho, né? E faltam no dia. Aí aqueles números que tinham que ser dados não são dados. Vazios. O médico acaba atendendo menos gente do que deveria e fica mais gente ainda, como o nosso amigo lá do meio da serra, sem
ter o atendimento que ele paga, porque se vocês pensam que o SUS é gratuito nada. Até um morador de rua paga o SUS tudo, naquilo que ele compra, porque tem imposto no feijão, tem imposto no arroz, tem imposto na luz, tem imposto em tudo, até na água que a gente tem um monte de imposto. Então todo mundo paga. O SUS não é gratuito coisa nenhuma. É um direito que está na Constituição, que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que infelizmente não é cumprido. Como é o gasto com médicos de família, com quanto entra o governo federal e com quanto entra o governo municipal? Esse gasto, eu não sei te dizer... Parece que é 30% só o governo federal? Mas depende de projetos. Se você tiver projetos de atendimento, vou fazer um projeto de cobertura vacinal total de uma certa população, aí vem um pouco mais de dinheiro. Tá? Na verdade... talvez seja isso, 30% e 70%, mas eu não tenho como lhe informar. A bomba sempre acaba estourando na mão do município mesmo. Né? Foram passados inúmeros deveres para os municípios sem a correspondente parcela que o governo federal deveria mostrar. Mas mesmo assim, o Paulo Magno, mesmo que fosse 90% para o município, vale muito mais a pena para o município investir no programa de saúde da família do que investir nas UPAs. Lógico, não resta dúvida. Para não dizer que não falamos sobre o assunto, quanto a concursos públicos para médicos e área de saúde, como estamos? Olha, eu acabei no início da entrevista, eu disse para você que nós temos plantões e mais plantões, que se o Ministério Público do Trabalho for lá na prefeitura, vai fechar o pronto-socorro, vai fechar a UPA, vai fechar o Leônidas Sampaio, vai fechar o serviço de perícia médica da prefeitura. O sindicato médico, assim como a associação médica, são totalmente favoráveis a concurso público. Agora eu pergunto para você, como é que ele vai fazer um concurso público com um salário desse que ele paga de R$ 1.600? Ele vai ter os médicos fazendo concurso somente para título e ninguém assumindo os cargos. Daqui a pouco o médico está ganhando salário mínimo. É por questão de tempo. Doutor Mauro, vamos agora ao nosso jogo rápido aí. Jogo rápido. Sérgio Cabral, uma palavrinha. Nota 5. Pezão. Pezão é um sujeito simpático, muito mais simpático do que o outro, né? A propaganda dele na televisão foi uma propaganda bonita. O pai dele, que infelizmente veio a falecer há pouco tempo. Eu tenho esperança de dar um 8, 9 para ele. Dilma. Olha, acho que 0 a gente não deve dar para ninguém. Eu vou dar 1 para ser um estímulo para ela. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, é difícil falar sobre Eduardo Cunha. Agora, na realidade, vários processos que estavam anos e anos parados no Congresso, ele botou para votar. A gente tem uma esperança que antes dele seja preso, ele coloque também a lei do médico. Tá. Renan Calheiros. Olha, esse nenhum eu dou 0. Aécio Neves. Aécio Neves, eu inclusive votei nele para presidente, tá? Eu gosto muito mais do Alckmin, lá, o governador de São Paulo, mas entre o Aécio Neves e o atual, sou Aécio Neves, dou um 6 para ele. Eduardo Paes. Eduardo Paes, ele está fazendo um bom governo no Rio, teve uma sorte muito grande de ter 2 eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que estão jogando dinheiro na cidade. Hoje ele é considerado o melhor gestor de prefeitura do Brasil e é uma esperança. Bernardo Rossi. Também, o Bernardo Rossi, na saúde, ele colocou algumas leis importantes, como, por exemplo, a obrigatoriedade da vacinação do HPV nas crianças, que já está sendo cumprida. Uma inclusive, lei nós entrevistamos aqui o doutor Bernardino, ele falou sobre o HPV, sobre a importância. Sobre a lei do HPV, e é jovem, a gente tem que mudar, é uma esperança também. Rubens Bom Tempo. Olha, meu amigo, o doutor Rubens Bom Tempo, é médico, mas na saúde ele está deixando muito a desejar. Drogas. O próprio nome já diz, drogas. Hoje nós estamos verificando se no Supremo Tribunal Federal se vai haver a liberação, a legalização das drogas ou não. Eu sou totalmente contra, como a Associação Brasileira de Psiquiatria também é contra. Eu não sei, a gente não tem fiscalização, a gente não tem tratamento.
Você, não sei se nós somos como o Uruguai do Mujica, que pode liberar. Eu acho que não deveria ser liberado. E eles lá estão arrependidos. Aborto. Todo mundo tem direito à vida. A vida é um dom de Deus que não pode ser combatido por ninguém. Então, como médico está para defender a vida, nenhum médico pode ser favorável ao aborto. Maioridade penal. Olha, embora todo mundo de esquerda seja contrário à diminuição da maioridade penal, se a pessoa pode votar aos 16 anos, se ela pode matar aos 16 anos, ela também tem que ser responsabilizada. Isso independente de que a gente tem que melhorar os nossos presídios, todo mundo tem uma chance de reabilitação e essas pessoas deveriam ser encaminhadas para locais diferentes que realmente reabilitassem e não para essas escolas de crime que nós temos atualmente. Corrupção. É um câncer sem tratamento que combate o Brasil. Parabéns ao juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, e esperamos que isso continue, porque vai chegar até a ex-presidente. BNDES. O BNDES é o Banco de Desenvolvimento Social importantíssimo para o país, mas não pode financiar o Porto de Mariel em Cuba, usinas em Angola, quando nós temos tanta coisa para ser financiada no nosso país. Reforma política. É imprescindível que seja feita a reforma política. Eu acho que a reeleição deveria ser proibida em todos os cargos executivos. Eu ia lhe perguntar sobre a reeleição. Se tiver que aumentar o mandato para 5 anos, que aumenta. Eu acho que não deveria haver reeleição em lugar nenhum. Petrolão. Petrolão é uma verdadeira vergonha, rima com mensalão, que já existia na época e provou que aquilo que o senhor Lula dizia que é mentira, na verdade, é a mais verdadeira das verdades. Candidato a vereador, doutor Mauro? Não sei, talvez. Se tivesse o meu amigo Padre Quinha, que para muitos morreu, mas para mim ele continua vivo, com certeza eu seria. Agora eu não sei, o futuro dirá. Tudo bem, doutor Mauro, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui para conosco, para que nós pudéssemos realizar essa entrevista, que eu acho que foi muito proveitosa. Tivemos aí vários telefonemas, várias pessoas participando do nosso programa. E suas palavras finais para os nossos ouvintes. É uma palavra de esperança, né? A gente não deve só dizer, eu não vou votar mais, eu não vou participar dessa corrupção de ajudar esses caras a ficarem assim. Porque se a gente não participar, eles ganham com menos votos ainda. E nada pode ser escondido o tempo todo. Por exemplo, o programa Mais Médicos, na Venezuela, no jornal do Globo da semana passada, mostrou 11.400 médicos, entre aspas, venezuelanos, que já fugiram de lá, ou para a Colômbia ou para os Estados Unidos. Então não adianta a dona Dilma ficar com o nariz de Pinóquio, porque as mentiras vão ser descobertas. Eu acho que a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter amor, tem que ter sinceridade. Tudo que a gente faz tem que ser com garra, com vontade, e com fé em Deus a gente vai vencer. É isso aí. Muito obrigado, doutor Mauro, mais uma vez. Queríamos lembrar os nossos ouvintes da Semana da Dignidade das Crianças, do dia 30 ao dia 5 de setembro. Vamos levar as crianças também para a vacinação. É importante a participação de todos nesta campanha que está sendo aí feita no nosso município. Vamos procurar os postos de saúde, os hospitais aí credenciados para fazer a vacinação. Vamos levar nossos filhos, porque é muito importante essa campanha de vacinação. Muito obrigado a todos, um abraço e até o nosso próximo programa. Fiquem conosco aqui para ouvir o nosso plantão imperial com o Jefferson Marques. E depois nós temos o show do Roberto com o nosso Jorge Luiz. Um abraço a todos e até semana que vem, neste mesmo horário de 10 horas da manhã, com o nosso programa. Fui!